Eu vou dar sequência na mensagem que eu preguei na semana passada, onde nós vimos a cura de um paralítico, e aqui hoje nós vamos ver o chamado de Deus, ou melhor, vamos colocar da seguinte forma, o chamado de Cristo, o Filho de Deus, para que Levi, um publicano, pudesse servi-lo. Então, Lucas capítulo 5, versículo 27, diz assim, irmãos. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. E mais uma vez suplicamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito, ó Pai, haja em cada vida nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O texto começa relatando da seguinte maneira, depois disto. Então veja que o capítulo 5 de Lucas, ele trabalha, por exemplo, a pesca maravilhosa, ou seja, quando Jesus chama Pedro, e Pedro chega diante de Jesus depois de uma grande pesca, numa noite que ele tinha passado a noite toda sem lançar a rede, e aí Jesus fala, olha, joga a rede do lado direito, e ele joga a rede, ele pega grandes peixes, e ali Jesus chama Pedro, Jesus chama ali, opera de maneira poderosa, depois de Jesus curar o leproso, e nós vimos que o leproso era alguém rejeitado pela sociedade, o leproso era alguém olhado, era considerado alguém imundo, e eu disse, olha, talvez ninguém aqui esteja com lepra na igreja, mas todos nós éramos pessoas perdidas no pecado e na escravidão do pecado, e Jesus nos purificou como Ele purificou aquele publicano. E por fim, na semana passada nós vimos a cura de um paralítico, que conduzido pelos seus amigos, foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele é descido pelo telhado, porque não tinha como as pessoas chegarem perto de Jesus, na casa em que Cristo estava. E aí eu disse, olha, a grande surpresa é que quando esse paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus fala, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí houve reboliço, murmuração, porque só Deus podia perdoar. E de fato, Cristo ali, ele estava mostrando que ele era o verdadeiro Filho de Deus, que ele também é Deus. E aí a gente chega então no capítulo 5, versículo 37 ao 32, onde nós vamos ver o chamado de Deus para um homem, cuja sua resposta é uma resposta imediata, o chamado de Deus para um homem que, assim como o camarada que tinha lepra era considerado impuro, este a quem Cristo vai chamar era de um grupo dos mais desprezados naqueles dias. Então a gente vê que Cristo, nesse texto que eu li, ele veio para chamar o homem, não aquele que é considerado bom, não aquele que se julga no alto padrão, mas ele veio chamar aquele que é pecador, aquele que muitas vezes é rejeitado, aquele que não se acha digno de levantar o rosto para os céus para orar. E é isso que nos chama a atenção, porque as pessoas já estavam vindo até Cristo, as pessoas estavam se locomovendo para ouvir a mensagem de Cristo. A fama de Cristo já estava se tornando conhecida naquela região pelas curas e pelos milagres. Imagine você, irmãos, se Jesus entrasse aqui hoje e curasse
um surdo de nascença, se curasse um cego de nascença, ou se fizesse um paralítico andar, te garanto que essa igreja aqui não ia ter espaço. Naqueles dias não foi diferente, as pessoas foram ali, iam até Cristo, mas a Bíblia diz que Cristo levantou os olhos e viu um publicano chamado Levi. E esse publicano, ele estava sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos. Ele era alguém que desprezado por aqueles que estavam à sua volta. E Jesus olha para ele e diz: olha, siga-me. Depois de operar uma pesca maravilhosa, depois de curar um leproso, depois de curar um paralítico, Jesus vê um publicano. E aí é importante a gente entender quem eram os publicanos. O publicano, irmãos, ele era um israelita considerado traidor da pátria. Jesus está chegando para um israelita considerado um traidor da pátria, porque era um judeu contratado por Roma para coletar impostos. Então ele era um traidor. Ele era alguém odiado. Quem que gosta aqui do leão, do imposto de renda? A gente paga por obrigação, mas ninguém gosta. Naqueles dias, imagina você ter alguém do mesmo cidadania ali, um judeu contratado por Roma para extorquir, para cobrar impostos. Então, Levi aqui, ele é uma espécie ele é um símbolo do pior tipo de pessoa. Ele é símbolo daquele que é o pior de todos. Odiado, contratado por Roma, coletor de impostos. Muitos coletores de impostos cobravam mais do que devia. Então ele era alguém que não era visto com bons olhos. Mas a Bíblia diz que Cristo levanta os olhos e vê esse camarada que é odiado, vê esse camarada que é rejeitado, vê esse camarada que é considerado o pior dos piores. Vê Levi, muito conhecido como Mateus. E ao invés de Cristo agir como os demais ali e rejeitar, Cristo lhe faz um convite para que ele o siga. Levi sentado, trabalhando, Levi num lugar de desprezo por parte da sociedade, recebe o convite daquele que é o maior de todos, Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas para um povo moribundo que é incapaz de alcançar a salvação pelos seus méritos, mas que recebe de Cristo esse chamado para segui-lo e servi-lo em sua vida, nesse tempo que passamos aqui, neste lugar. Esse homem estava num lugar de fama terrível. Ele estava sentado num lugar de fama horrorosa, corrupto. É como se fosse um político nos nossos dias. Um corrupto político, um político corrupto, ou um político que andasse com gente corrupta. Não quer dizer que Mateus era corrupto, mas alguém que andava com gente que tinha essa vertente. Porque, como eu disse, muitos ali tiravam proveito cobrando mais. Então, mesmo aqueles que não eram corruptos, eram vistos como pessoas que traíam os judeus. Seja qual for a opção que você escolher aqui, meu querido, o lugar era um lugar aparentemente de desvantagem para Mateus diante do Salvador do mundo. Era um lugar terrível, era um lugar horrível, era um lugar de desvantagem, mal visto. E aí é como pensar em nós, e em nossa conversão, quando Cristo nos chamou. Talvez a gente não estava sentado numa coleteria, ou num lugar para coletar impostos,
mas bem provável nós estávamos perdidos nas nossas paixões e nos nossos desejos, seguindo simplesmente a vontade e a vertente do nosso coração. Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus chamando Levi, eu penso que Jesus escolheu uma pessoa dentre uma classe de pessoas que todos desprezavam, e eu penso, olha, eu fui chamado por Deus não porque eu era bom, mas porque o Senhor olhou e me viu e me chamou, e fez o convite para que eu o servisse. Este texto mostra que Cristo nos chama não porque nós somos bons, nós não somos bons, mas segundo o seu amor e o seu propósito para as nossas vidas. Bom é só um, que está no céu. E nós somos trabalhados por Deus, somos aperfeiçoados pela sua graça, dia após dia, para sermos sendo transformados à imagem do Filho. Mas ainda somos falhos, ainda temos lacunas, ainda temos limitações, mas o Senhor nos amou e nos ama, e estabeleceu um chamado para cada um de nós. Jesus nos ama e nos chamou para servi-lo. Olha o versículo 27 comigo e o 28, irmãos. Depois disso, Jesus vê o publicano, chama o publicano para seguir, aí diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, aqui é a descrição, né? Sentado ali na coletoria, e lhe disse, siga-me. E olha o que aconteceu. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Diante de um grande chamado, nós temos que ter uma resposta imediata. Jesus chama Levi. Jesus não rejeita Mateus, não rejeita Levi, né, que é a mesma pessoa, não rejeita por aquilo que ele está fazendo ali, cumprindo pelo seu trabalho, por quem ele era diante da sociedade. Jesus não faz nenhum tipo de exclusão aqui, mas na verdade ele chama Mateus para segui-lo. E aí o que eu percebo é que diante do convite de Cristo, Mateus ele responde de forma imediata, porque diante do convite, ele se levanta para seguir a Jesus. Ele não olha o que ele ia deixar para trás, ele não olha as dificuldades, os dilemas, ele não... Não, a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. Diante de um convite de Cristo, irmãos, seja para a salvação, ou até mesmo para o ministério, não tem outro tipo de resposta que nós devemos dar, a não ser a resposta de seguir e buscar obedecer aquele que nos chamou. A resposta ela precisa ser imediata. Não se trata aqui de estar preparado ou não. Aos olhos naturais, a gente olha para Mateus e a gente vê que ele não estava preparado. Mas ele havia sido chamado para que Deus trabalhasse, para que Jesus o discipulasse, para que ele fosse um seguidor do Mestre. Deus nos chama para trabalhar em nós, mas a gente tem que responder e confiar em Cristo. Tem que confiar que Deus vai fazer, tem que confiar que Deus vai mudar, tem que confiar que Deus vai nos transformar, tem que confiar que Cristo vai na frente, porque Ele é o bom pastor que vai à nossa frente. Nós não estamos sozinhos, né? O Salmo vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e o teu cajado me... Então nós temos esse Cristo, que é um bom pastor, que anda à nossa frente, e que quando nós aceitamos o convite dele, ele começa uma boa obra em nossas vidas. É Cristo quem santifica o pecador, é Cristo é quem salva e que usa o pecador, agora transformado, esse novo homem, na sua obra, como ele quer, da forma que ele estabelece, segundo o seu propósito, para que o avanço do Evangelho continue avançando. Então é Ele quem nos santifica. E quando Mateus ele recebe esse convite, ele não só se levanta,
mas ele deixa tudo para trás. Eu falei hoje de manhã na escola bíblica dominical, eu falei, Deus não chama desocupado. Deus chama pessoas que estão ocupadas, trabalhando e servindo. Deus, quando chamou Mateus, Mateus estava trabalhando. Quando Deus chamou Pedro, você pode olhar no início do capítulo 5, você vai ver que Pedro estava trabalhando. Ele tinha passado toda a noite lançando a rede, não havia pegado nenhum peixe. E o Senhor, Ele nos chama, e muitas vezes o chamado do Senhor exige de nós que a gente abandone alguma coisa. Abandone um pecado, abandone um vício, abandone alguma característica em nós que precisa ser mudado, abandone alguma coisa que precisa ser abandonado. Às vezes, abandonar a direção da nossa vida e entregar essa direção na mão de Deus. Gálatas 2:20 diz, né, não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então é um aperfeiçoamento constante, é uma obra de Deus constante, trabalhando e nos ensinando a obedecer. E a resposta, ela tem que ser uma resposta imediata, talvez considerada por muitos nos nossos tempos como radical, mas servir o Senhor exige radicalidade da nossa parte. Eu estava vendo hoje, a Juliana foi chamar o Rafael lá na rua, que ele brinca com a amiguinha dele, e ele entrou e a Juliana falou, você não vai com essa calça? Eu falei, vou sim. Falei, não vai não. Vou. Eu falei, você vai com a calça que a gente falar que você vai. Então não é uma resposta imediata, ele ainda está aprendendo. Mas à medida que ele vai convivendo, a gente vai ensinando, vai aperfeiçoando. A criança, enquanto é vara verde, a gente corrige, irmãos. A gente trabalha. E aí a gente vai ensinando que ele vai ter que ele obedece, ele vai com a calça que a gente fala. Ele é muito pequenininho para escolher a calça dele ainda, né? Então a gente vai trabalhando, assim é Jesus na nossa vida. Ele vai nos limpando pela palavra. Ele vai nos ensinando. De vez em quando a gente fala, vou sim. Jesus não faz isso, vou fazer. Porque a gente fica testando os limites, testando até onde a gente pode ir. Mas o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Vai trabalhando no nosso coração. Vai nos moldando. Vai nos transformando. Vai mostrando que a gente precisa ser guiado por Ele. Então, como eu disse, em nossos dias, talvez a resposta de Mateus fosse uma resposta radical demais. Quando se trata das coisas do Senhor, sempre tem um mais que a gente põe na frente. Quando o Senhor nos chama, nós sempre colocamos uma dificuldade. Quando é para a gente fazer algo para o Senhor, a gente sempre põe um limite. A gente sempre estabelece uma resistência. Porque há uma luta da carne contra o espírito. Só que não deve ser assim. Quando se trata das coisas do Senhor, nós temos que continuar avançando. Continuar respondendo positivamente, sim. Continuar se colocando na mão de Deus para que Ele trabalhe em nós, em quem nós somos. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está dizendo, vem e segue-me. Queridos, preste atenção. Não é um chamado que isenta de lutas. Servir o Senhor, em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que nós não vamos ter luta. Seguir um chamado diante de Deus, uma vocação que o Senhor nos dá, não está dizendo que nós não teremos luta. Muito pelo contrário, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Sofrimento faz parte da forma de Deus nos moldar a quem Ele quer que sejamos. Deus trabalha em nós de muitas maneiras, e uma delas é através do sofrimento. Não é um chamado que isenta de lutas. Não é algo que vai trazer, que não vai ter aflição, não.
Nós vamos sofrer aflições, nós vamos padecer lutas, vai ter momentos de sofrimento, de choros, de lágrimas, vai ter momentos de angústia, de batalhas perdidas, mas nós temos o Senhor nos conduzindo e nos dirigindo. Nós temos o Senhor nos fortalecendo, nós temos o Senhor nos dando da sua verdade, e quando nós provamos da verdade, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor está nos chamando. Ele tem um propósito para nossas vidas. Mas o que é que nós precisamos abandonar? O que a gente precisa abandonar? O que eu preciso abandonar? O que você precisa abandonar para servir ao Senhor por completo? Qual que é o nosso ponto-chave que nos faz ficarmos presos a uma entrega total diante do Senhor? O que está nos impedindo de sermos totalmente rendidos ao nosso Senhor e Salvador? O que está te impedindo de colocar sua vida à disposição dEle? Eu não sei, irmãos. Eu não sou capaz de olhar o coração de vocês. Eu sei que aqui é um moribundo falando para um monte de moribundo que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do poder transformador do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor trabalhando em nós e nós precisamos nos entregar nas mãos dEle. Então, o que está impedindo para que a gente aceite um compromisso sério e absoluto com Ele? Versículo 29 ao 32 diz assim: Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Eu expliquei aqui na igreja um dia, que aqui quando a palavra muitas vezes é usada pecadores, a tradução mais certa seria aqueles que são rejeitados por todos. Aqueles que estão afastados. Os publicanos eram odiados e após Mateus, o publicano, respondeu o chamado do Senhor, então ele oferece um grande banquete. E Mateus apresenta o seu Senhor, agora o seu mestre, aos seus amigos. Bem provavelmente havia ali amigos antigos de Mateus, pessoas do círculo de amizade dele. Em outras palavras, naquele banquete haviam homens, e aqui eu falo homens no sentido geral, que eram desprezados pelos judeus, mas que estavam ali na casa de Mateus aquele dia. E Cristo podia dizer: não vou não, sou santo demais para entrar nessa casa. Não vou não. Mas Jesus, Ele não rejeita o convite. Ele não rejeita em se revelar naquele lugar. Irmãos, nós nunca podemos esquecer que a verdadeira luz dissipa as trevas. E quando Cristo adentra aquele banquete, a luz estava entrando ali. Ele é a verdadeira luz. Por isso, quando ele diz, João vai dizer que amaram mais as trevas do que a luz, quando rejeitaram a Cristo. Porque Cristo é a verdadeira luz. E ele entra naquele lugar cheio de pessoas que eram odiadas por aquilo que fazia, aquele ciclo de amizade. A verdadeira luz entra naquele lugar. E o fato de Cristo entrar naquele lugar gerou murmurações, porque se envolver com aquele tipo de pessoa não era algo bem visto, mas Jesus deixa claro que ele não veio para os justos, mas para aqueles que são rejeitados,
abandonados, odiados, para aqueles que ninguém tolera, para aqueles que ninguém quer estar perto, para os pecadores perdidos, como nós outrora éramos. E se Jesus não agir na nossa vida, fazemos coisas que nós não somos capazes nem de imaginar. Ou alguém aqui acha que o ser humano é bom? Leia um pouco sobre a Segunda Guerra, o que foi feito com os judeus, só pelo fato de serem judeus. Mães que tiveram filhos e foram proibidas de amamentar para ver como a criança reagia. Experiências em crianças, morte de idosos, de crianças simplesmente por não estar em condição de trabalho ou porque naquele dia achou-se que devia matar. Quem fez isso? O homem. Por quê? Porque o homem é mau. E por que o homem é mau? Porque ele tem uma inclinação para o pecado. E é por isso que a gente precisa se lembrar que nós temos um Cristo que é bom, que nos salva, que nos transforma, que põe limite nas nossas inclinações pecaminosas, que é a luz que dissipa as trevas. Comer e beber com aquele povo era visto da pior maneira possível, porque representava amizade com eles. Por isso que os religiosos daquela época, eles estavam bravos e incomodados. E a gente lê, às vezes, na Bíblia, não sentar na roda dos escarnecedores. Não vê isso, irmãos? Mas quando a gente vê Paulo instruindo, e não há uma contradição aqui de forma nenhuma nas Escrituras, Paulo vai dizer que ele não pede que a gente não se relacione com as pessoas do mundo, porque para isso seria necessário que a gente fosse tirado do mundo. A gente tem que se relacionar. Mas ele diz assim, mas para aquele que se diz crente e não vive, nem senta na mesa para comer. E isso nos fere. Porque se nós não formos verdadeiros cristãos, a gente se encaixa nessa classe de pessoas. Então a gente precisa olhar e se lembrar que o Senhor nos chamou. Aqueles religiosos, os fariseus, estavam bravos porque Jesus estava sentado numa roda de pessoas rejeitadas. Fazer a obra, irmãos, gera incômodos. Fazer a obra ou servir a Cristo gera situações adversas nesse mundo que não ama o Senhor. Mas nós temos que ficar firmes com a resposta que nós demos quando o Senhor nos chamou. Isso quando se trata de conversão, mas isso quando se trata de desprezo e de piadas. Isso quando se trata de viver na presença do Senhor sobre uma paz e um momento bom da nossa vida, mas também quando a tribulação vem, quando a adversidade vem, quando a perda vem, também a gente precisa permanecer firmes na resposta que nós demos ao Senhor. Cuidado. Cristo afirma que não veio para os sãos, mas para os doentes, porque esses é que precisam de médico. É engraçado, irmãos, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias das nossas vidas. Pedro, e eu falei isso aqui numa quarta-feira, Pedro foi alguém que pregou para os 3.000 judeus ali que houve a primeira conversão, 3.000 pessoas. Pedro foi aquele que viu o lençol descer do céu. Foi aquele que pregou na casa de Cornélio e o Espírito veio sobre os gentios. Pedro é aquele que, quando Cristo fala, olha, o que estão dizendo aí, quem eu sou? E aí um fala, Elias, João Batista. E aí Pedro é aquele que se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala, olha, bem disseste, Pedro. Não foste carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. Esse é Pedro. Alguém que orou e uma menina ressuscitou.
Aquele que foi na porta da Formosa e disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vos dou. Levanta-te e anda. Esse Pedro, Paulo vai relatar que teve uma atitude dissimulada como cristão. E Paulo fala assim, resisti Pedro face a face, porque ele se comportava como gentil, mas quando chegou uns da parte de Tiago, ele começou a se afastar, de maneira que até influenciou Apolo. Apolo, né? Se não me falha a memória, acho que foi Apolo. Ou seja, ele estava tendo um comportamento antes e outro depois, porque havia ali no judaísmo alguns costumes que alguns seguiam, outros não. A verdade é uma só, irmãos. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias das nossas vidas, porque senão a gente se esquece e começa a dissimular comportamentos que não glorificam ao nosso Senhor. Os que pensam estar são, não buscam cura, mas aqueles que reconhecem que são pecadores, fracos, esses buscam no Senhor arrependimento, esses buscam no Senhor transformação, esses buscam no Senhor a verdade da palavra do Senhor. Cristo nos chama hoje. Cristo está te chamando agora. Qual é a resposta que você vai dar a Ele? Se tem uma coisa que nós podemos tirar daqui, é que Cristo tem um propósito para a sua vida. E esse propósito não é porque você é bom, mas é porque Ele te cura e te usa na obra dEle, para a glória dEle. Então apelo para toda a igreja aqui hoje, irmãos, cada um de vocês e a mim, para a gente não esperar para amanhã, para a gente não deixar para depois, mas para a gente responder agora, nesse momento, que nós queremos seguir a Cristo. E isso vai custar algo para nós. Deixe o que for preciso para trás e siga quem de fato pode te dar a vida eterna.